Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse momento onde estaremos transmitindo essa live, o teu coração possa ser alcançado pelo novo de Deus. Estamos aí, o segundo dia do ano, hoje dia 2 de janeiro, e a gente começando o ano, né, numa expectativa de novidade, com certeza, até porque viemos de 2 últimos anos muito difíceis, e diferentemente dos nossos cultos públicos, né, cultos públicos que acontecem no domingo, hoje nós não estamos tendo nosso culto presencial na igreja. Estamos aqui apenas eu, para trazer uma direção para a igreja, uma palavra diretiva para o teu coração. Se você é membro desta igreja, se você é discípulo desta igreja, se você é ovelha do seu pastor, quem não é ovelha não precisa se preocupar com isso, quem não é discípulo também não. Mas se você é aliançado conosco, então receba essa palavra de Deus para o teu coração, se submeta a essa palavra. E nós não estamos tendo nosso presencial por causa de vários fatores. Um deles, nós tivemos uma grande dificuldade aqui, no dia mesmo do próprio culto da virada. Foi uma bênção o culto, foi tremendo, mas foi debaixo de muita luta. Nós tivemos um problema técnico no fornecimento de água, né? O hidrômetro entupido, a água que caía para o bairro não caiu aqui para nós, então foi o dia inteiro numa luta muito grande, tentando viabilizar água de alguma maneira, com baldes, com reservatórios, para que não cancelássemos o culto da virada. E eu sabia, espiritualmente falando, eu sabia que se fosse para ser daquele jeito, daquela luta tão tamanha como estava sendo, com certeza tinha algo tremendo para ser derramado naquela noite. E de fato, quem esteve aqui presencialmente, eu sei que alguns acompanharam de casa, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Quem está em casa não tem noção tão perceptiva do que Deus está derramando, do que Deus está fazendo nesse lugar. Foi um momento de ativação, um momento que nós tivemos recepção de novos membros, novos discípulos, tivemos vários visitantes, muitas pessoas nos visitando naquela noite. Foi um momento de comunhão, de congraçamento assim, muito profundo, foi muito renovador para todos nós, foi tremendo, foi muito bom mesmo. Saímos daqui bem tarde, como sempre, né? Mas eu queria trazer essa palavra para o teu coração, para você, igreja do Senhor que caminha conosco. Antes disso, eu queria orar. Feche os teus olhos, você que está em casa, e receba de Deus essa ministração para o teu coração. Amém, queridos? Pai, nós estamos diante da tua presença, eu aqui no altar desta igreja, os teus filhos nos altares de suas casas, com os seus altares preparados, o seu coração preparado. E nós queremos, o Senhor fale através desse momento, que esse momento seja um momento desatador, seja um momento libertador, seja um momento de direção para os teus filhos, para as tuas filhas, que apesar de não estarem presencialmente, estão em casa agora, no conforto de sua casa, mas estão também sedentos, estão desejosos de uma palavra, de uma direção para as suas vidas, para o seu coração. E que esta palavra venha carregada de poder, de unção e vida, para que ao tocar o coração, tocar os ouvidos de quem a ouve, possa cumprir o seu propósito, transformando essas vidas em o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos apenas refletir num texto. Hoje nós não temos louvores, o pessoal do louvor certamente está em casa, ou está recebendo aí através também dessa transmissão. Então era mesmo para compartilhar com você essa reflexão. E eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, você que está em casa, em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Vou dar um tempinho aí para você achar. Se você estiver vendo essa live pelo celular, não saia da live, não desconecte-se desse momento. Se você estiver vendo pelas vai ficar mais fácil, que você pode abrir o tablet ou o celular para acompanhar na sua Bíblia digital. Mas se você tem uma Bíblia de papel aí também do seu lado, pegue essa Bíblia e vamos juntos ler o texto. Hoje nós não temos a projeção do texto aqui, esse vídeo não está sendo editado, tá? Ele está sendo ao vivão mesmo. Então, João capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe:
Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que essa palavra penetre no nosso coração, se enraize nele e produza frutos para a glória de Deus. Queridos, foi, como eu falei, o culto da virada foi uma bênção, foi tremendo. Tivemos muitas pessoas inclusive até de fora, que valorizaram esse momento de estar na presença de Deus, de não abrir mão, de entregar para Deus o primeiro dia do ano, de fazer disso uma primícia, entregar para o Senhor as primeiras horas desse ano que se inicia. E claro, tivemos o momento da ceia, tivemos a primeira ceia do ano na noite de sexta-feira. Tivemos a primeira unção do ano também na noite de sexta-feira. Passamos da virada de 11h59, 23h59 para meia-noite e 1, de mãos dadas, ligados, unidos em oração, ativando os nossos ministérios, ativando a nossa vida diante da presença de Deus. Mas como pastor, é claro, o desejo de um pastor, de todos, eu acho, deve ter até algum pastor me assistindo agora, claro que é desejo de todo pastor que todos estejam entre nós. E claro, nem todos podem, ou nem todos querem, mas entre esses a gente sabe que tem os que querem muito e também não podem, e os que, mesmo que pudessem, não querem. E a gente entende tudo isso. Algumas pessoas justificaram, porque estão de fato viajando, estão longe, questões de família, né? Há muito tempo não vê a família, essa pandemia acabou separando muita gente, então o pessoal está aproveitando esse final de ano, férias coletivas, para poder estar perto daqueles que amam, com saudade, e a gente entende isso perfeitamente. Como tem aqueles também que gostariam de estar aqui, mas não podiam, porque a gente tem, por exemplo, pessoas que frequentam aqui, que moram lá no Terra Nova, como a Sara, né, Felipe, e às vezes para voltar é difícil. Pessoas que se deslocam de um distanciamento muito grande, às vezes a gente não consegue carona para todo mundo, exatamente porque não temos um ônibus, não temos uma Kombi ainda na igreja, mas a gente sabe que nós temos muitas pessoas que não vieram porque não quiseram, porque não acham tão importante assim. Isso me leva a refletir sobre um sentimento que pode estar permeando o coração de alguns agora. A sensação que pode estar passando no coração de alguns é que o ano virou, 2022 está aí, mas parece que não mudou nada. Parece que continua tudo a mesma coisa, parece que a gente ainda está em 2021, parece que a gente entrou num ano novo, num ciclo novo, mas a vida parece que não mudou nada. Parece que os problemas continuam, as dificuldades continuam, e é claro, vão continuar, problemas fazem parte da vida, mas parece que a sensação de algo novo ainda não aconteceu. E a ideia que se tem, a sensação que se tem, eu consigo pensar que alguns sentem isso, é que nada mudou. Minha vida continua a mesma, está tudo da mesma forma, não vejo solução para muita coisa, eu estou enrolado, eu estou apertado, eu estou numa situação complicada, e é como se janeiro fosse só uma extensão do que já vinha acontecendo ao longo dos últimos meses ou dos últimos anos. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que o ano é novo, sim, o ano é novo, é um novo ciclo, mas para que esse ano de fato seja novo, para que esse ano de fato seja algo inédito na minha vida e não algo que vai se repetindo ao longo dos anos, não é uma questão de 2021 se repetir em 2022, mas tem gente que vem vivendo um ciclo de anos e anos que vem se repetindo como se nunca tivesse tido um ano novo, como se a vida dessa pessoa ainda não tivesse sido transformada por algum impacto da presença ou do poder de Deus sobre ela. E é claro que não tem a ver somente com estar no primeiro dia do ano na casa do Senhor, porque acontece também o contrário.
É claro que eu vou refletir por outro lado. A gente precisa ser equilibrado nas nossas reflexões e entender que o fato da pessoa estar no primeiro dia do ano, passando na presença de Deus ali na igreja e recebendo a primeira ceia, a primeira alimentação do ano foi a ceia do Senhor, a primeira unção do dia ela recebeu, e muitos que viveram isso, viveram esse momento, também não tiveram suas vidas mudadas. E certamente se isso não aconteceu é porque ela mistificou esse momento. Então, não funciona se a gente primeiro não entender, se a gente não compreender que não tem nada de místico em passar o primeiro dia do ano na casa de Deus, como também não pode ser algo totalmente ignorado. Não, mas eu não estava na igreja, mas eu estava em casa. Eu estava, claro, você está em casa, você pode estar na praia, você pode estar em qualquer lugar e a presença de Deus está ali com você. Você não precisa usufruir da presença de Deus especificamente só na igreja, porque na verdade isso aqui não é a igreja. A igreja somos nós. Mas o que faz de nós sermos igreja é estarmos num único propósito, numa única visão, num único amor, numa única fé. E não da minha maneira, da sua maneira, porque pessoas que não estavam aqui com a gente estão tendo suas vidas impactadas pelo novo de Deus que está chegando nesse ano, porque andam em obediência, porque são discípulos que estão aliançados a esta obra, apesar de não estarem aqui no dia 1º. Como eu sei que alguns talvez que estavam, não vou dizer muitos, mas alguns que estavam, vieram, participaram, mas não têm ainda aliança conosco, não conseguem ainda se submeter a uma orientação pastoral. É muito comum, né? Talvez o pastor que está me ouvindo aí tem isso entalado na garganta. É muito comum você ouvir de pessoas que vêm de outra igreja e falam assim: o meu pastor não me procurava, o meu pastor não ligava para mim. Mas essa pessoa nunca foi ovelha daquele pastor. Porque, queridos, a gente só pode cobrar um pastoreio de alguém que se comporta como ovelha. Essa pessoa foi bode a vida inteira e agora quer cobrar dos pastores, quer cobrar de sua liderança um amor, um cuidado, um zelo. Pastores, queridos, não tem compromisso com bodes, não tem compromisso com quem não é ovelha. A relação pastoral é pastor-ovelha. Eu posso cobrar do meu pastor? Claro que pode. Eu posso cobrar da minha pastora quando eu sou uma ovelha que anda por princípios, que obedece, que segue direções, que segue orientações, que caminha lado a lado, que tem compromisso. Agora, quando eu não vivo isso, eu vou cobrar o quê? Qualquer fala minha, qualquer cobrança minha é infundada. E aí, a gente percebe que muitos, então, usufruem desse novo de Deus, mesmo não tendo estado no primeiro dia do ano, no culto da virada, vamos colocar assim. Muitos usufruem, mesmo não tendo estado presente, mas muitos que estiveram presentes não vão usufruir. Por que isso acontece? Não é algo assim que deixa a gente intrigado. Por que isso acontece? Porque de fato essa percepção, essa sensação de que eu comecei o ano, mas nada mudou, tudo continua a mesma coisa. Por que isso continua surgindo no meu coração, existindo no meu coração esse sentimento de que nada mudou, de que parece que está tudo a mesma coisa? Exato, porque não é o ano que tem que mudar, o ano mudou. 2021 mudou para 2022, o ano mudou, o calendário mudou, os eventos mudaram, as programações mudaram, a direção para esse ano mudou. Se você não sabe ainda, assiste lá o culto da virada. A direção para esse ano é o ano do envio. Agora, por que para muitos parece que não mudou nada? Exatamente porque você continua sendo, muito provavelmente, a mesma pessoa. E se nós continuarmos sendo a mesma pessoa, nada vai mudar. A proposta do Evangelho, o apóstolo Paulo já dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, o objetivo principal do Evangelho, primário, me perdoe pela minha gripe, mas o objetivo principal do Evangelho é nos transformar, de forma que se eu não sofro, se eu não vivo essa transformação, a minha vida não muda. E na maioria das vezes, a gente está gerando uma expectativa de mudança nas nossas externalidades.
no nosso entorno. A gente espera um trabalho melhor, a gente espera uma casa melhor, a gente espera uma expectativa de vida no geral melhor, mas a gente não se posiciona de forma melhor em relação à vida, em relação ao chamado de Deus, em relação à palavra de Deus, que nos confronta, que nos orienta. E quando a gente então não muda, nada à nossa volta vai mudar. Pode até mudar, mas vai mudar para pior. Isso é que é mais triste, isso que é mais intrigante. E aí a gente então percebe que não vai adiantar orar, não vai adiantar jejuar, não vai adiantar até para os que gostam, de se penitenciar, para que o milagre aconteça, para que o novo aconteça. Porque se eu não experimentar o milagre de dentro para fora, eu não vou viver essa novidade de vida. Perceba que todo milagre na nossa vida, ele é resultado, ele é uma consequência do que aconteceu dentro de nós. Seja por um ato de fé, mas dentro de você foi gerada uma fé. Ou seja por um ato de obediência. Olha, eu não queria fazer, eu não deveria, eu não posso fazer, mas eu vou obedecer. Eu vou seguir a orientação, eu vou seguir essa palavra. Ou seja, por um ato de fé ou por um ato de obediência, o milagre vai acontecer. Porque isso é resultado, esse milagre ele é um resultado de algo como um ato de fé ou de obediência que nasceu dentro do seu coração. Isso tem tudo a ver com o que Jesus está falando com o texto de Nicodemos. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos perceba que, tal como muitos de nós, Nicodemos reconhecia que Deus era com Jesus. Não é isso que diz lá o texto, por causa dos milagres? Vamos ver lá, olha aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Eu reconheço que o Senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha que interessante. Nicodemos, ele reconhecia que Deus era com Jesus, ele reconhecia que ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. E tal como comigo, muitos reconhecem que Deus é comigo, que Deus é com a minha esposa, que Deus é com este ministério. Muitos vêm para cá porque ouvem falar do que Deus tem feito através deste ministério, das grandes coisas, sinais e maravilhas que Deus tem operado através deste ministério. Mas só reconhecer isso não basta. Porque apesar de Nicodemos ter reconhecido isso, Jesus ainda foi muito incisivo em dizer para ele: Nicodemos, você não tem como entender isso, porque só pode entender isso quem nasce de novo. Você pode reconhecer, pode testemunhar, mas não pode compreender, não pode assimilar, não consegue se compromissar com isso. E aí que está. A gente muitas vezes vê pessoas reclamando: puxa, mas minha vida não muda, parece que Deus não tem compromisso comigo, parece que Deus ele prefere ajudar mais alguns do que me ajudar, parece que Deus tem preferência. Não, Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus faz é assumir compromisso com aqueles que de fato se comprometem com Ele. Isso Ele faz. E aí, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos era isso. E Nicodemos, apesar de reconhecer isso, ele não tinha compromisso nenhum com o reino. Ele tinha a fé dele, ele tinha a religião dele. Ele reconhecia que Jesus estava fazendo algo novo e que Deus era com ele, mas ele ainda não conseguia ter compromisso com Jesus e não tinha compromisso porque de fato não tinha nascido de novo. E às vezes a gente está no meio da igreja, está no meio desse movimento todo que acontece, e a gente não consegue entender. Como ele também, ele não podia entender, Nicodemos não entendia, e nem conseguia se submeter ao movimento do reino, porque ele ainda não tinha nascido de novo. E é muito provável que dentre nós, dentre tantos que temos aqui na nossa comunidade de fé, muitos ainda não tenham nascido de novo. Só para você ter uma ideia, que tem pessoas que já confessaram a Jesus há mais de ano e ainda não se batizaram. Quando você não se batiza, você está dizendo assim: eu não quero compromisso. Essa é a verdade. Eu não quero compromisso. Na maioria das vezes, a relutância por se batizar é não querer colocar aliança no dedo. Essa é a verdade.
Mas Jesus ele está dizendo o seguinte, que se você não tiver compromisso com Deus, não há nenhum compromisso da parte de Deus com você. Então, você que muitas vezes tem dificuldade de andar debaixo de uma liderança espiritual, tem gente que tem dificuldade, ela não consegue, ela até tenta. A gente vê o esforço de alguns que tentam caminhar debaixo da orientação da liderança, alguns que têm dificuldade de seguir direções espirituais. Deus nos deu várias direções, muitos anos aqui, direções, por exemplo, de viver o ano, parece que foi 2016, ou 2019, não lembro, o ano do sobrenatural. E nós tivemos tantos testemunhos de pessoas que viveram o sobrenatural nas suas vidas, porque se submeteram àquela palavra. E eu sei que, por exemplo, esse ano que nós estamos vivendo, acabamos de viver, o ano da maturidade, nem todos amadureceram. E não amadureceram porque não se submeteram à palavra de maturidade. Não querem muitas vezes dar o braço a torcer, não querem se submeter a uma autoridade espiritual, não querem se compromissar. E queridos, o que diferencia uma criança de um adulto é o compromisso. Criança não tem compromisso com nada. Criança você tem que, até praticamente na adolescência, você tem que falar para ela que ela tem que tomar banho, que ela tem que escovar os dentes, que ela tem que trocar de roupa porque aquela roupa está muito suja, que ela tem que fazer isso, estudar. Por quê? Porque ela não tem compromisso, é uma criança. Agora, um adulto, entende-se que o adulto ele é diferenciado de uma criança porque tem compromisso, porque ele já tem uma casa para sustentar, ele tem uma família, ele tem projetos. Então, o que diferencia um adulto de uma criança é o compromisso que esse adulto tem em relação a uma criança que não tem isso. E se a gente não assume compromissos com Deus, nós continuamos infantis, nós continuamos nessa vida não como uma criança, quando a Bíblia vai dizer que temos que ser como uma criança para entrar no reino dos céus, no sentido de pureza. Mas nós só usufruímos, na verdade, dos direitos do reino quando nós nos posicionamos como adultos, compromissados, que sabem das suas responsabilidades e não fogem delas. Então, você que tem dificuldade de seguir direções espirituais, que tem dificuldade de caminhar junto com a liderança, pode ter certeza, você ainda não nasceu de novo. Muitos dentre nós não nasceram de novo. Nicodemos era simpatizante do movimento que Jesus fazia. Temos muitos simpatizantes aqui conosco, caminhando conosco, mas são pessoas que não assumem compromisso porque não nasceram de novo. E pastor, o que significa nascer de novo? Nascer de novo talvez é a parte que muitos pastores, pregadores não gostam tanto de pregar, porque na verdade é confrontante. O significado do nascer de novo é confrontante para a nossa natureza pecadora. Nascer de novo significa abrir mão do velho homem. Não adianta você começar a vir à igreja, e o bom é isso aqui, você não precisa mudar para vir à igreja, para começar a caminhar, para iniciar, para ingressar, para entrar. Você vem do jeito que você está. Venha como está. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Ou seja, podemos ter feito tudo errado, uma vida pregressa, complicada, mas vamos nos achegar a Jesus assim, fumando, bebendo, prostituindo, descompromissado, levando a vida na doideira. Não tem nenhum problema. É assim, na verdade, que muitas vezes a gente se achega a Ele totalmente tortos, doentes, destruídos. Mas Ele continua o texto dizendo: aprendei de mim. Agora a gente precisa ter pelo menos a disposição de aprender como que se vive, de aprender como que se cuida de uma casa, de aprender como que se cuida de uma família, de aprender como que se comporta diante de uma sociedade, de aprender como se relaciona com os outros, com Deus e consigo mesmo. E ele vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
E aí a experiência que parece que as pessoas vivem é que ela, apesar de terem ingressado, terem levantado a mão, entregue a vida para Jesus, mas não terem experimentado o novo nascimento, de fato vai permitir que elas continuem cansadas, que elas continuem aflitas, que elas continuem angustiadas, e que parece não haver nenhuma melhora, e exatamente não houve essa melhora porque ela não se dedica ao aprender de Jesus, ela não se dedica a ressignificar a sua vida a partir do Evangelho, do ensinamento de Cristo para cada um de nós. E é muito difícil abrir mão do velho homem, porque abrir mão do velho homem significa renunciar nossas próprias vontades e paixões. Eu tinha esse estilo de vida, agora eu sei que eu não posso ter mais. Eu tinha meus desejos, meus caprichos, e agora eu sei que eu tenho que submeter todos esses desejos e caprichos. Eu tinha meus hábitos, meus costumes. Meu costume era passar a virada do ano na praia, pulando 7 ondinhas. Acabou. Isso não vai mudar a tua vida. Nunca mudou e nem vai mudar. Meu costume era isso. Acabou. Tem que aprender com Jesus agora. É com Jesus que se aprende como que se faz uma vida bem construída, como que se constrói de forma firme e forte uma casa inabalável, uma família inabalável. Abrir mão do velho homem significa deixar as práticas antigas para trás, para o passado. Significa tomar a sua cruz, colocar essa cruz nos ombros, negar o seu eu, negar a si mesmo. Olha que são tudo coisas que aos nossos olhos parecem impossível, mas é possível. Significa colocar Deus como prioridade máxima e absoluta da sua vida. Nós tivemos muitos irmãos aqui, eu achei lindo isso, achei muito interessante, que receberam visitas na sua casa. E eles falaram: olha, pode vir, vem para cá, porque daqui a gente vai para a igreja. Porque eu não abro mão de passar a virada do meu ano, o ano novo, na presença de Deus. Então, se vocês estão vindo para cá, pode vir, a gente vai junto para a igreja. E vieram, trouxeram família inteira, trouxeram parentes, trouxeram até amigos. Isso move os céus, queridos, isso move o coração de Deus. Não porque fizeram disso uma mística, não tem nada a ver com mística. Tem a ver com primícia, tem a ver com princípio. E o princípio estabelecido entre você e Deus é aliança. É aliança. Muitas vezes, deixar para trás o velho homem, as práticas antigas, significa muitas vezes, deixar também pai, mãe e filhos, por amor a Jesus. Que isso, pastor? Você está sendo muito radical. Pois é, Jesus era radical. Jesus foi, e continua sendo radical a este mundo, ao que este mundo entende por normal. É claro, você não vai abrir mão de pai, mãe e filhos que estão caminhando junto, que estão na expectativa de mudarem de vida, que querem ser transformados, querem ser alcançados. Mas você precisa estar disposto a abrir mão de pai, mãe e filhos que não querem, que são blasfemadores, que não querem compromisso com Deus. E às vezes a gente tenta mudar a história da nossa família, mas a própria família não vê em nós compromisso com Deus. E como que eles, vendo que eu não tenho compromisso com Deus, eles vão um dia querer ter? Mas se você assume um compromisso com Deus, claro que você não vai abandonar pai, mãe e filhos, não é assim que Jesus está querendo dizer, mas é deixá-lo como prioridade máxima na sua vida. Isso vai revelar para a sua família o quanto ele é importante para você e o quanto isso vai mudar a tua história, ao ponto até de alcançar a sua família. Não é o contrário. Essa fórmula, ao contrário, não funciona. A ordem dos fatores, nesse caso, altera sim o produto. Mas qualquer evangelho que ensine o contrário disso, e eu sei que tem talvez alguns que não vão concordar, acham esse discurso muito, muito forte, muito pesado, mas é assim. É a Bíblia. Não há nenhuma distorção do que a gente está falando. E há sim, há muitas coisas, muitos evangelhos por aí, um pouco diferente disso que eu estou te ensinando. Mas qualquer evangelho que ensine o contrário disso, porque isso é Bíblia pura, não é o evangelho de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã,
para finalizar, para concluir. Lembre-se disso. O ano novo só vai ser novo se você nascer de novo. Ah, pastor, mas hoje é dia 2 de janeiro. Eu não pude ir no culto da virada. Eu me enrolei. Lembra que eu falei, a questão não é a data em si. Você não pode mistificar uma coisa. Como muita gente que está esperando entrar o ano, esperou entrar o ano para começar uma dieta, ou para mudar alguma coisa na sua vida, na sua rotina. Eu comecei minha dieta um mês antes do Natal. Já perdi 4 quilos, olha que bacana. Consegui usar até minha camisa azul, que eu não usava há muito tempo no culto da virada. Minha camisa azul de gola clerical, porque já tinha perdido meu pescoço está voltando. Eita glória! Olha o pescocinho voltando. E eu falei assim, eu poderia esperar dia 1º de janeiro para começar a dieta, como a maioria faz, né? Mas eu falei, não, eu vou começar aí agora, é o hoje. O hoje é o dia. Foi o pior momento que eu poderia passar, né? Aqui também na ceia, e eu acabei trazendo as coisas que eu podia comer, mas comi com todo mundo, comemos juntos, nos congraçamos juntos, e eu continuo firme no meu propósito. A minha dieta não me atrapalhou de estar com eles, com vocês. E o interessante é isso, é que você precisa trazer essa mentalidade para o hoje. Tá, eu não pude ir lá, não participei da primeira ceia, não tive a primeira unção, mas não mistifique isso. Hoje é dia 2 de janeiro, mas pode ser hoje que você tenha a oportunidade de nascer de novo, de mudar a sua mente, de virar uma chave na sua consciência e começar a partir de hoje experimentar algo novo para a sua vida. Eu queria orar com você. Nós vamos terminar. Era só essa reflexão que eu tenho para trazer para o teu coração. Você que caminha comigo, você que se sente minha ovelha, você que caminha debaixo desse ministério, até você que talvez não é desse ministério, é de outra igreja, de outra denominação, de outra cidade, está sendo alcançado aí por esse canal, mas se simpatiza conosco, se sente bem no nosso meio, Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você assuma compromisso. Então eu quero orar com você, orar para que você viva esse novo nascimento, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Pai querido e eterno, eu quero te louvar, Senhor, pela minha vida, pela oportunidade que o Senhor me dá hoje, nesse dia, de estarmos aqui, eu, meu irmão na sua casa, minha irmã nas suas casas, e nessa ligação espiritual que há entre nós, esse elo que nos aproxima, que é o elo da tua presença, do teu propósito. Nós queremos sair do ambiente de simpatização. Não queremos apenas ser simpatizantes. Não queremos ser apenas como Nicodemos, que antes de nascer de novo apenas reconhecia. Eu reconheço esse ministério, eu reconheço essa igreja, eu reconheço esse pastor, é uma bênção. Não, a gente quer sair do campo do reconhecimento para se tornar comprometido. A gente quer ajudar financeiramente, a gente quer ajudar na intercessão, a gente quer ajudar na ação social, a gente quer se comprometer com o altar, a gente quer se comprometer com os nossos dons e talentos voltados para a edificação do corpo de Cristo. A gente não quer ser apenas meros espectadores, apenas seguidores à distância. Não queremos ser apenas multidão, mas queremos ser discípulos. Queremos ser aliançados, queremos nascer de novo, queremos entender o processo, queremos que a nossa vida seja nova, que vivamos o milagre, a novidade de vida, os sinais e as maravilhas que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós, mas que tudo isso seja como um resultado de uma metanoia, de uma metamorfose, de uma transformação que aconteça aqui dentro, agora, do nosso coração. Pai, eu ergo as minhas mãos, eu estendo a minha mão direita para a vida desse irmão, para que o novo de Deus alcance, antes de alcançar toda a sua extensão da sua vida, alcance primeiro o coração desse homem, o coração dessa mulher.
Transforma, Senhor, esse coração de pedra no coração de carne. Transforma essa vida, Senhor, de uma vida descompromissada, infantilizada, numa vida adulta, comprometida com o teu reino. Que essa pessoa não negocie princípios, que essa pessoa te coloque como prioridade máxima e absoluta da sua vida, ao ponto dos seus amigos, ao ponto da sua vizinhança, ao ponto dos seus parentes perceberem esse compromisso dele para contigo, dela para contigo, de forma clara, indubitável. Que essa clareza seja evidenciada por onde passarmos, que o nosso compromisso é com o reino do Senhor, é com a tua vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode dizer assim: eu recebo, eu tomo posse dessa palavra para o meu ano de 2022. A partir, repita comigo, a partir de hoje, tudo vai ser novo, porque eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Amém? Queridos, Deus te abençoe. Novamente um feliz ano novo, porque um feliz homem novo, uma feliz mulher nova está surgindo aí na frente dessa tela. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até quarta-feira, se Deus quiser, às 8 horas da noite, dando sequência ao nosso culto de libertação. Um beijo para você que é de outra cidade, de outras igrejas, de outros ministérios, não é porque a igreja é uma só. Você que tem nos acompanhado, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo seu reconhecimento, mas eu quero convocar você. Seja comprometido, seja comprometida com o reino de Deus, e a sua vida vai ser uma nova história com Ele, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, até quarta-feira, se Deus quiser. Bye.